Graça e paz. Cumprimento a todos que estão me ouvindo através desse meio de comunicação, com a paz do Senhor Jesus. E hoje a nossa lição 3 está conosco o pastor Ari, aqui da Assembleia de Deus. E pastor Ari. Graça e paz, meus amados. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Amém. Como eu disse para os irmãos, a nossa lição de escola dominical de número 3, a eleição e predestinação. O nosso texto áureo se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, que diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ao analisarmos este versículo, nosso texto áureo, o texto ouro da lição, que vai falar aí como a nossa lição já tem nos trazido da parte do Senhor algo para os irmãos aqui sobre eleição e predestinação. Para começar, a eleição, se a gente for lá no dicionário, a ação de eleger, ou seja, de escolher através de uma votação. Ação de escolher ou ser escolhido por meio de votação. Então é uma escolha para ocupar um determinado posto. E predestinação, nós vemos aí da teologia, que é uma crença que cada acontecimento é determinado de antemão por Deus. Então, se Deus não determinar, ele não é poderoso. É isso que nos traz aí o dicionário da língua portuguesa, Então, ou seja, o predestinado é aquele que está determinado a fazer por uma força maior, não pela vontade dele. E o nosso texto áureo, ele fala muito bem aqui, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, ou seja, o Senhor Jesus, com toda a trindade ali, com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estava ali, escolheu para ele mesmo um povo. Então nós fomos escolhidos nele. E depois o pastor Ari vai estar aí comentando com os irmãos, Eu só vou fazer essa introdução e depois o pastor Ari ele vai caminhar aí pelos objetivos da nossa lição, Então, o Senhor nos escolheu em Cristo. Foi uma escolha feita antes da fundação do mundo, pastor. Então não foi feito, chegou no momento, Deus foi pego de surpresa em relação à queda do homem. Então os propósitos eternos de Deus aí já começam já antes da fundação do mundo. Sim, sim. Deus, em toda a presciência dele, ele vai lá e nos escolhe. E mostra lá, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Isto é um propósito de Deus que ele nos escolhe. E através disso nós podemos ver lá em Romanos 8 e 29, ele diz lá: porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E também em Judas, o versículo 24 e o versículo 25, o que diz lá: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Então nós vemos aqui, pastor Ari, que recursos infinitos que Deus ele traz para o homem, que ele é o único que pode guardar o homem de tropeçar. Isso nos diz aqui, nos dá a entender. O único que pode guardar o homem, o único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, seja ele glória e majestade, domínio e poder antes dos séculos. Então são recursos infinitos de Deus, o único que pode nos guardar de tropeçar, o poder salvador de enviar o seu Filho, na qual a igreja reconhece ele como Salvador. Então ele depois, continuando no nosso texto áureo,
Ele fala assim: nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nos predestinou, ou seja, nos escolheu e nos fez o quê? Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós temos um propósito eterno, na qual você, na qual o pastor Ari, que está aqui comigo, que vai depois me suceder aqui, ele nos traz e nos dá agora uma posição de filhos, mudando totalmente a situação em que o homem se encontrava. Éramos filhos da ira. Filhos da ira, né, como o pastor falou. Então a verdade prática, o que ela diz? Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então nós vemos aí que todo o conhecimento de Deus, a presciência, né, o conhecimento de saber tudo antes de todas as coisas, ele já, como foi dito, né, através do textuário, o plano de Deus antes da fundação do mundo. Então ele já falou assim, ó, eu vou ter para ele uma salvação que vai o resgatar, mas vai depender do homem, né? E mais para frente a gente vai explicar isso, né? Não tenha como já finalizado essa matéria. É uma matéria que, se a gente vê, pastor, é bastante polêmica hoje, né? Sim. Temos muita briga aí entre arminianismo, calvinismo. Nós vemos muitos pregadores atuais, nós vemos bastante gente batendo nessa tecla que às vezes chega até incomodar ou entrar em parafusos, né, por assim se dizer, a cabeça das pessoas. Verdade. Então, em Efésios, a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, do capítulo 1, do versículo 4 ao 12. Os nossos objetivos, pastor, na qual o senhor vai estar trabalhando aí com eles, né, o nosso objetivo geral, informar que Deus soube de antemão, por meio da sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber as bênçãos espirituais. Então esse é o objetivo geral da lição, que após a gente fazer esse rápido bate-papo, esse assunto aqui, a gente vamos ter que, após assistir esse vídeo, entender isso, né? Informar que Deus sabia de todas as coisas, né? Nós temos alguns objetivos específicos, na qual iremos caminhar também. No primeiro tópico, esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Segundo, explicar como ocorreu a eleição divina antes da fundação do mundo e constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Então esses aí são os nossos objetivos específicos, né? E com a palavra aí está já agora o pastor Ari, e ele tem toda a liberdade de fazer o uso, né? Em alguns momentos, se for necessário, a gente entra junto e comenta a respeito dele. Pastor Ari, você tem agora a oportunidade de estar trabalhando e trazendo algo que o senhor entregou ao Senhor nesta manhã, para que estejamos passando para o nosso ouvinte, a nossa pessoa que vai estar assistindo este vídeo, né? Amém, meu querido. Graças a Deus. Esse é um assunto bastante polemizado hoje, né? Nós temos as duas ideias, assim como o nosso irmão já falou, que é o calvinismo e o arminismo. E isto há um grande debate sobre isso no que diz respeito e concernente à salvação, né? Eleição e predestinação. É bem de fato sabermos que nós temos um conceito sobre isso, principalmente aqueles que têm em sua mente e falar sobre o arminismo. Nós temos esse conceito, e é um conceito também, é um conceito bíblico mais utilizado hoje, que no que diz respeito à eleição e predestinação. Como o nosso irmão já falou, a eleição é Deus escolhendo em Cristo, né? Deus fazendo a escolha em Cristo para as nossas vidas. Isso é maravilhoso,
porque nós temos algo diferenciado na humanidade. E qual que é essa diferença? É quando aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós, sendo escolhidos em Cristo, agora temos essa diferenciação que éramos filhos da ira de Deus, éramos filhos da ira de Deus. O apóstolo Paulo ele é bem enfático nisso, ele diz, olha, nós éramos filhos da ira de Deus, mas hoje nós podemos falar com Deus, somos filhos de Deus, por adoção, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Ele fala lá em Romanos 8. Então, não tem esse diálogo entre calvinismo e arminismo, se nós observarmos. Eu não quero entrar nesse contexto, justamente porque traz polêmicas e polêmicas. Nós temos grandes pregadores, assim como o Carlos já falou, que defende o calvinismo, prega o calvinismo, não é isso aí? E temos também, graças a Deus, o nosso ministério, que é a Assembleia de Deus. Nós temos em mente que o arminismo, ou seja, a defesa do arminismo, é a mais coerente no que diz respeito às Sagradas Escrituras. Nesse contexto todo fica a igreja dividida. Um lado prega predestinação, que Deus escolheu de antemão aqueles para ser salvo, e o outro lado, como nós sabemos que esta salvação só foi feita em Cristo Jesus a partir do momento que dobramos os nossos joelhos e aceitamos a Ele como único suficiente Salvador das nossas vidas, sabendo que podemos e precisamos perseverar até o fim. Está perseverando até o fim, nunca desistir, porque senão, se você observar por um lado da predestinação, como o Calvino destaca, você vai observar que Deus seria um Deus injusto para com toda a humanidade, porque se ele pegou alguns e ali escolheu e disse, não, esses aqui vão estar, todos esses aqui salvos e o restante não vão ser salvos, seria um Deus injusto, Agora, se você observar pela a verdadeira justiça de Deus, todo esse período da humanidade aí, que aqueles que vêm conhecendo a Cristo, que vem falecendo com Cristo, levou uma vida com Cristo, busca Cristo, está arraigado em Cristo, pode ser o mais vil pecador, pode ser que matou 40, 50 pessoas, mas ele pediu perdão dos seus pecados, realmente se arrependeu, a salvação para ele. Se também perseverar até o fim. Essa questão é uma questão de muitos estudos, de muitos debates, mas vamos entrar no contexto. Então, pastor, antes da gente entrar no contexto, o pastor falando, eu lembro de um vídeo que eu assisti, na qual certa feita, estava tendo um debate e o pastor ele comenta assim, como Deus seria injusto, É a mesma coisa de um médico na qual o doente quer se tratar e o médico fala assim, toma esse remédio, que ele vai te curar. Sim. E sabendo que não vai ter cura, que vai morrer, A gente, muito bem, se a gente levar para conseguir entender isso, Deus não seria um Deus de justiça. Porque Deus, ele promete, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele cresce seria salvo. Ele não fala alguns, ele fala todo. O doente que vai no médico ver se é o estado terminal, o médico fala, o seu caso é terminal. Se quer amenizar a dor, eu vou te aplicar um remédio.
Agora, como se Deus falasse assim, não, toma esse remédio que você vai ter cura, sabendo que a pessoa não vai ter cura. Então é mais ou menos a visão do que eu assisti, na qual a gente começa a, né, a entender algumas coisas, né? Desculpa por ter atrapalhado. Imagino. Pode continuar. Podemos continuar. A ideia no contexto da lição é a nossa ideia de, o primeiro ponto, falando sobre a escolha, né? Ou podemos dizer assim, eleição, né? Como estamos acostumados a falar, a eleição, nós já vemos muitos estudiosos falar sobre isso, e a ideia de eleição, que é do grego eglekoi, né, que é a escolha. E essa escolha é muitas das vezes mal interpretada, né, que traz a ideia de que parece que Deus pegou assim, disse assim, não, esse aqui é meu, esse aqui é seu, esse aqui é meu, esse aqui é meu, esse aqui é meu, esse aqui é meu, do meio de uma grande multidão, né, e tirou, né, alguns dali e disse assim, não, isso aqui vão ser salvos. Essa é uma ideia que é trazida para os nossos dias, né, pelo contexto que nós vemos por aí. E na verdade, a nossa escolha mesmo, ela é feita em Cristo Jesus. A escolha foi quem? A escolha foi Cristo Jesus. A Bíblia fala, né, que nos predestinou, né, ou seja, nos predestinou em Cristo. Em Cristo Jesus. Ou seja, todo aquele que se achega a Cristo, Justamente. ele já tem o destino certo, né? Isso. Então, como ele fala assim, nos predestinou em Cristo, ou seja, através do momento que não foi mérito nosso, voltamos para o nosso textuário, beneplácito da sua vontade. Indica aí a fundamentação de mostrar que tudo que nós poderíamos fazer é inútil. Inútil. Mas que tudo veio dele. Se a gente ler a palavra de Deus lá em Tito 3:5, diz assim, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ou seja, não é obra nossa. Também Efésios ainda, 2:8. 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. De maneira nenhuma vem de nós. De maneira nenhuma. E continuando, 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, pela graça, salvação por Cristo, mediante a fé. Porque a fé não é a causa, é o canal. Mediante a fé. Não é a causa da fé que te salva, mas é o canal em que te leva à salvação. E também fala, isto não vem de vós. O quê? É o ato do quê? Salvífico de Cristo. É a graça salvadora, né? É a mesma coisa que nós vemos em Romanos 6:23, que diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo nosso Senhor. Ou seja, pastor, o dom gratuito, a graça, vem de Deus, através de Jesus Cristo. Através de Jesus. O que nos dá a vida eterna. Não fala alguns, mas é por isso que fala a todos. Eleição e predestinação, ou seja, por isso que João fala, não foi ele que nos escolheu, não foi nós que escolhemos a ele. Mas ele que nos escolheu. Ele nos escolheu e nos nomeou. Ou seja, aí já mostra, ou seja, a eleição. Isso. E quando chegamos aqui, ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus aí mostra a predestinação. Ou seja, elegeu. Quem convence o homem do pecado? O Espírito Santo. Aí cabe ao homem
se manter aí, né? Porque a carne do homem pecaminosa, o apóstolo Paulo fala assim, ó, o bem que eu quero fazer eu não faço. Por quê? Porque a carne tende sempre a fazer o que é mal. Não é porque o homem, se ele ficar jogado, se o homem ficar por aí, Deus não salvar ele na marra, ele nunca vai ser salvo. Não é isso. Nós precisamos entender quando o apóstolo Paulo fala sobre o bem que eu quero fazer eu não faço. Porque não existe bem que o homem queira. Não. A partir do momento quando ele fala isso, e nós conseguimos entender isso, nós conseguimos entender eleição e predestinação. O homem é voltado para o pecado. Só que quando houve o chamado de Deus ali, não porque nós merecíamos, porque nós não merecíamos. Quando ele ouve esse chamado, e ele, pelo livre-arbítrio, deixa-se convencer por isso, e volta para Cristo, aí ele está predestinado a ser salvo. Pastor, pode continuar. Um contexto, na verdade, que não tem polêmica nele, né? É só entendimento. É só entendimento, né? Então, não tem a polêmica, não tem o que polemizar. As Escrituras ela é bem enfática nisso. Quando nós vemos o apóstolo Paulo falando aos irmãos lá em Romanos, que é isso que Carlos falou, que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, mas o mal está sempre à frente para fazer. Então, se você observar esse contexto, você vai ver que a nossa alma é sempre, antes do novo nascimento, ela é sempre propensa às coisas do mal, né? Sempre propensa a fazer o mal. O homem caído, né? O homem caído, né? E justamente é isso onde entra a graça de Deus. Para quê? Para restaurar, né? Para trazer essa restauração espiritual que ela vai ser mostrada depois através do corpo, né? Porque primeiro o que é que o apóstolo diz lá em 1 Tessalonicenses, se não me engano, 5:23? E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, essa transformação ela busca de dentro para fora, e quando chega no corpo, o corpo vai externar isso. Vai externar. Por que ele vai externar? Porque aquilo que já foi feito está dentro, né? Já está dentro. Então o corpo ele só vai mostrar o que está acontecendo, a transformação, né, que aconteceu. O entendimento de eleição, ele na verdade, quando você pega num contexto geral, né, você observa essa eleição, ela é diretamente trazida através da graça salvadora em Jesus Cristo, através de Jesus, né? E essa graça vinda até nós, porque não tínhamos como nos salvar de forma alguma, não tínhamos como, ninguém tinha condições de salvar a si mesmo. Você observa, por mais que, vamos tirar lá atrás, por mais que o judeu, ele tentava cumprir a lei, à risca, cada vez mais tentando cumprir a lei, mas sempre errava em algum ponto, né? É tão tal que quando você observa daquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, de Moisés, de Davi, de Abraão, ou seja, de Moisés para cá, né? Ninguém conseguiu cumprir a lei estabelecida por Deus, ninguém conseguiu cumprir ela, né? É por isso que o apóstolo Paulo ele fala, né, que a lei ela só veio para mostrar que o homem estava errado. Isso, Gálatas, né? Gálatas ele diz que a lei serviu de aio, ou seja, ela serviu para mostrar. De condução, né? De condução. Então ela veio, ela mostrou que você é pecador, mas ela não mostra que você vai se salvar. Isso. Ela só mostra, você errou nesse ponto, tenta acertar. Por causa desse erro, você deve pagar dessa tal forma. Mas aí vem o que? Jesus
mostra diferente, né? Ele, através da graça, né, da graça salvífica, Toma sobre ele todas as nossas iniquidades. E o castigo que agora nós temos paz, ficou sobre ele. Né? E pelo sofrimento dele, Isaías 53, né? hoje podemos falar que nós somos sarados, né? Que nós não temos nada que nos acuse. Quando você observa esse ponto, mesmo se pegássemos, vamos supor que pegássemos o sofrimento que Jesus sofreu, todo aquele sofrimento, e diz assim, não, eu vou sofrer igual Jesus sofreu. Alguém vai ser o meu carrasco e eu vou sofrer. Mesmo sofrendo tudo, não conseguiríamos nos salvar. É a passagem de Jesus, né, no Getsemane, onde as lágrimas se tornam em sangue. Né? Isso, mesmo sofrendo tudo, não conseguiríamos nos salvar. Até porque não tínhamos honra, não tínhamos glória, não tínhamos poder algum para fazer isso. Mas através do sangue de Cristo vertido na cruz, isso nos salvou, ou seja, o apóstolo ele fala aqui no capítulo 2 de Efésios, e nos vivificou. Estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, ou seja, no lamaçal, jogado, né? E isso nos enche de alegria. É por isso que hoje muitas das pessoas perguntam, mas por que você é feliz? Às vezes até a pessoa não tendo um local para estar, às vezes a pessoa não tendo uma comida todos os dias, a gente tira isso por alguns países que vemos por aí, de pessoas cultuando a Deus felizes, mas muitas das vezes ela não comeu aquele dia, não tem nenhum de colocar a cabeça, mas aquela alegria maravilhosa no Espírito, ou seja, ele vivificou novamente, né? Nos trouxe paz. E essa paz não é a paz que é a ausência de guerra, é a paz com Deus. Porque se através dessa paz, não tendo essa paz, nós estávamos distanciados, né? Éramos filhos da ira. Então, havia aquela barreira que era colocada entre nós e Deus, que outra coisa não poderia ser somente um sumo sacerdote, né? E esse sumo sacerdote, Jesus Cristo, o sumo sacerdote veio, ofereceu o sacrifício apenas uma vez e este salvou e trouxe a graça salvífica para toda a humanidade, sabendo que precisamos estar em Cristo, né? Para ser salvo, precisamos estar em Cristo, né? Porque se estivermos em Cristo, somos nova criatura, né? Somos nova criatura. O apóstolo é bem enfático em Romanos, no capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, é uma nova criatura, é nascido de novo, né? Tem uma compreensão agora de todo o sacrifício vicário de Cristo na cruz, né? Portanto, nenhuma condenação há mais para ele. Agora sim, agora precisamos entender que precisamos levar uma vida de santificação, e essa vida cada vez mais nos aproximando de Cristo Jesus, para entendermos essa salvação maravilhosa. Porque até então não entendíamos, assim como ele fala em carta de Paulo aos Coríntios, sobre o homem natural e o homem carnal e o homem espiritual. Primeiramente, o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. Ou seja, o homem natural éramos nós antes de confessarmos os nossos pecados a Jesus, antes da graça, antes da transformação do novo nascimento, não entendíamos. Matava, roubava, fazia coisas e não estava nem aí, a mente cauterizada, né? Não tinha uma percepção do pecado. Hoje, se você peca, você tem essa percepção automática, né? É por isso que fala que nós, né, éramos mortos em ofensas e delitos. Mortos em ofensas e delitos. Ou seja, cada vez mais praticávamos coisas, praticando os delitos e as ofensas, e
era como se não tivesse feito nada. Por isso que nós vemos um mundo hoje de pessoas que praticam crime, matam, roubam e não, para eles é como se fosse normal. Esse é o homem natural. É o homem natural. Por isso que o nosso primeiro tópico, né? Ele vai lá e fala: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Isso mesmo. Fomos eleitos para uma vida santa e irrepreensível. No primeiro subtópico, a eleição divina, que nós falamos aqui sobre a ideia, né? Qual a ideia da eleição divina? Nos escolheu antes da fundação do mundo, e eu escolhi a vós, e não foi vós que escolhestes a mim. As condições, no subtópico 2, a condição da eleição. Qual que é a condição da eleição? A condição de eleição, ou seja, a condição de você ser escolhido, é porque você estava em pecado. Então, todos nós, o plano traçado por Deus para a salvação da nossa vida é que nós estávamos mortos em pecados, em delitos, como o Senhor falou, e Deus olhou e viu que precisávamos desse conserto, antes da fundação do mundo. E depois desse conserto, enviando Cristo pela obra salvífica que nós falamos, agora nós vivemos uma vida santa, irrepreensível, santidade, pureza, o branco, né? O branco. Tudo aquilo que te condenava não existe mais. A partir dali você começa a viver uma vida santa, e a partir daí, a partir do momento em que nós aceitamos esse Jesus e temos os nossos pecados perdoados, ou seja, aquilo que você fez, o Senhor não leva mais em conta. A partir desse momento, você começa a andar agora irrepreensivelmente. Pelo menos é para que você tenha essa ideia. Salvo, puro. A partir dali, uma nova história na sua vida. E você começa a caminhar. E a partir dali, comece a caminhar de maneira santa e sadia. Né? Aquele que a Bíblia fala que aquele que peca, aquele que suja, suje-se mais ainda, né? O que esteja sujo, suje-se mais ainda. O que se limpe, limpe-se mais ainda. Ou seja, irrepreensível, tem a finalidade o quê? De continuarmos nessa limpeza, né? Nessa pureza de vida. E a nova vida, através de ser eleito, aí é apresentado aí como a velha conduta. Como o Senhor falou assim: ué, não era sujo? Não andava errado? Aquele que bebia, aquele que matava, aquele que roubava, ou seja, não existe mais. Por isso que a gente fala novidade de vida. Novidade de vida. Então nós temos agora novidade de vida. Tudo isso existe um propósito eterno. É onde nós entramos dois aqui, ó, predestinado para os filhos de adoção. Então a partir daí nós temos aí essa salvação da qual nós falamos lá no começo. Aceitou a Cristo, então você já sabe o destino que deve seguir. Ou seja, por isso que muitas vezes o próprio pastor da sua igreja, se o seu pastor não te falou ainda, o pastor Ari está aqui do lado, a qual ele questiona assim: você tem certeza da sua salvação? O que nos dá certeza da nossa salvação? Fomos eleitos, aceitamos através de Cristo essa condição. Porque nem sempre o aceitar a Cristo é porque a gente está sendo bonzinho. Mas o aceitar nos traz no sentido do que? De entrega total. Então quando a gente falamos nos nossos cultos, eu aceito esse Jesus, ou seja, Senhor, é entrega total. Entrega total. Não significa que eu estou aceitando o sacrifício dele, porque o sacrifício dele já foi feito. Já foi o quê? Predeterminado. E através desse sacrifício fomos elegidos. E agora essa predestinação, ou seja, Cristo morreu e todo aquele que está nele tem a certeza da salvação. Muito bem. E agora aí o filhos de adoção. Pastor Larei, filhos de adoção aí no subtópico 2 aí do tópico 2. Subtópico 2. Predestinados para filhos de adoção. O grego priorizo, ou seja, prioridade, né? Ele é formado por esse vocábulo que significa determinar, né? Ou seja, antes
antes, fazer antes de tudo acontecer, determinar antes de tudo acontecer. Mas a gente precisa entender, né? Como diz alguns pregadores, que ele fez ele determinou antes, ou seja, ele pegou alguns e diz assim, não, esse é salvo, esse não, esse vai ser, esse não é. E aí é onde está a injustiça. Seria a injustiça, Deus não seria justo se ele fizesse isso, né? Porque o que adianta você ter 7 bilhões de pessoas no mundo e Deus falar assim, não, desses 7 bilhões eu só quero 100 mil deles. E seria um Deus injusto. Seria um Deus injusto. A justiça não estaria aí. Né? Aí o que ele faz? Ele deixa o homem livre-arbítrio através dessa escolha e diz assim, não, você tem um livre-arbítrio. Você que vai escolher se vai ser salvo ou não. Você que vai escolher se vai ser salvo ou não. Você vai confessar, você vai viver uma vida de santidade, vai entender que você precisa se transformar, o seu íntimo, o seu eu, você precisa de uma transformação. Por quê? Porque eu tenho algo melhor para você lá na frente. Eu tenho algo preparado para frente. E esse algo eu já determinei antes. Eu já predestinei esse algo antes para você. Aí você escolhe. É fácil entender. Não tem muito... O Espírito Santo convence. Isso. Da justiça, do juízo. Do pecado. Cabe a você a concordar. A concordar. Eu quero esse Deus. Porque Deus, ele, como fala, ele é educado. Né? Ouvimos falar, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Aí já não é forçado. Não há. Já não é forçado. Não. Então não é você vai ser salvo. A graça é irresistível. Não. Não entristeçai o Espírito Santo, na qual está selado para o dia do juízo. Para o dia do juízo. Esse entendimento simples, você vê que é simples o entendimento. Né? Não precisa, como diz aí por aí, enfeitar o pavão, enfeitar algo que é simples. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples, porque a Bíblia fala que até os loucos acharão um caminho. Então, não é o estudado, não é aquele que sabe muito, não é aquele que precisa ter grandes dotes intelectuais que vai conseguir entender, porque a Bíblia fala que para o homem que parece o Evangelho é loucura. É loucura. É loucura. O homem natural não consegue entender. Aí voltamos ao homem natural. O homem natural não consegue entender. E a partir do momento que nós temos essa predestinação e em poder entender que Cristo morreu por mim, por você, eu confesso literalmente, esse é o Cristo. Como o apóstolo Paulo fala, quando o carcereiro chega para ele e fala assim, o que eu poderei fazer para me salvar? Ele fala assim, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Não foi Deus que obrigou ele, ele quis, eu quero. Porque ele sentia e via no apóstolo Paulo algo diferente. É algo que eu quero. Como pode ter acontecido isso? Como, né? Então ele quis aquilo, né? E a partir desse momento aí, a gente já entra no 2, filho de adoção. A partir desse momento que nós aceitamos e sabemos que estamos predestinados àquilo, nos tornamos o que? Filhos por adoção. Filhos. Romanos 8, 15, o versículo 15 e o versículo 23 diz isso. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Ou seja, esse Abba Pai, agora ele traz uma intimidade, né? Uma intimidade, paizinho, né? É aquela intimidade que um filho tem com o pai que outra pessoa não vai ter. Essa intimidade, ela é constante do filho com o pai, né? Você observa, se você chega na casa de alguém e às vezes você nunca viu a pessoa se expressando com o pai e você se surpreende porque a intimidade daquela pessoa com o pai, né? Então, agora nós temos essa intimidade. O que é bastante
bastante fácil da gente conseguir entender e até gostoso de entender quando o escritor ele traz aqui, ele faz uma analogia com os romanos. A pessoa poderia não ser sangue do meu sangue e nem ter conhecido ele de antemão. Isso. Mas a partir do momento que ele se dispõe, que parte do pai, e adotar o filho, e o filho se dispõe a andar nas regras do pai, porque tem até o filho, se a gente levar para esse lado, tem até o filho, que é do próprio sangue, o pai vai lá e deserda, porque não merece. Porque foi o pai que quis? Não, porque ele não andou segundo o que o pai queria. Só que o filho, quando ele é adotado e anda segundo aquilo que o pai quer, ele mesmo sem ter o sangue, o nome do pai fica intrínseco nele. Sim. Com um caráter diferente, com um caráter no padrão da família que o pai que o adotou, e a partir dali, porque não fala que os romanos, legalmente reconhecido como filho, com direito a todos os bens materiais. E ainda seria condenado quem pensasse ao contrário. Entendeu? Então, se a gente levar isso como o apóstolo Paulo nos deixou a entender, né? Segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o seu querer, segundo aquele bem que nós não merecemos e ele nos deu, como vimos na aula passada, né? Da aula 2. Então, nós vemos aqui que herdeiros do Pai e co-herdeiros com Cristo. Se a gente for tirar uma ideia do pai, eu acho interessante isso. Geralmente, qual o filho que o pai mais gosta? Ele está sempre ativo nele. Será que é aquele que está dentro de casa direto, assim fazendo toda a vontade do pai? Ou geralmente é aquele que dá mais trabalho? Isso daí é fácil de responder. Entendeu? Então, se você observar por esse lado, né, Deus nos amou de tal maneira que a gente dá tanto trabalho para Ele, né, e Ele está sempre ali, está sempre ali, está sempre ali, buscando, trazendo coisas benéficas para a nossa vida, porque a gente deu muito trabalho para Ele. Isso daí, a gente comentando isso, não tem como fugir do 3, né? Os privilégios da adoção. Isso. Dando muito trabalho, mas mesmo assim tem nos amado, tem nos aceitado, porque Lamentações fala que as misericórdias do Senhor não têm fim. E essa é uma das causas que nós não somos consumidos vivos. Então, de antemão, né, o Senhor tem nos trabalhado. Nós devemos só estar na posição, fazer aquilo que agrada ao Pai, para ser aí considerados cordeiros com Cristo daquilo que o Senhor tem nos preparado. E entender, né? Entender a vontade do Pai, né? A gente precisa entender essa vontade dele para nossas vidas. O que é o melhor que ele tem o melhor que ele teve para nos oferecer. A vontade dele é a melhor. O apóstolo, ele fala lá em Romanos 12, né? Ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí ele fala assim: e não vos conformeis, o 2, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, né? A metanoia, né? Para que entendeis qual seja para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para a gente ver como o apóstolo Paulo ele é profundo, né, nas palavras. Não vos conformes, ou seja, não tome a forma. Não tome não forma. Fique da forma do mundo, ou seja, como você era, como você está. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, a partir que estamos em Cristo, novo pensamento, novas ideias. Novas ideias. Ou seja, aquilo que depois nós voltamos naquele ponto lá, aquele que matava não mate mais, aquele que roubava não roube mais, de Gálatas, né? Isso, ele diz assim, é como se ele dissesse: olha, você foi tirado de um local de lama
e agora você foi colocado num local especial. E esse local especial, você não pode mais ter aqueles pensamentos que você tinha antes lá. Você precisa, agora junto com os outros, ver que esse local especial precisa cada vez mais ir transformando. Não de conformidade com o que você tinha antes, mas agora de conformidade com aquilo que foi estabelecido por Deus. Por quê? Para que você venha experimentar essa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então precisamos entender que agora, como os filhos de adoção, nós vivemos podemos dizer assim, nós vivemos em lugares especiais. Somos especiais, agora como filho de adoção, não pelo caso de ser melhor ou porque Deus ele nos escolheu como pessoas especiais, não. Porque estamos em um lugar especial e precisamos manter este lugar especial em especial. E qual que é? Esse lugar especial é estar na presença de Deus, ter contato com Ele, estar todos os dias buscando a Ele, mostrar para a sociedade que realmente Ele fez essa transformação nas nossas vidas. E entender isso. Porque uma coisa é você mostrar, outra coisa é você entender e fazer. Coisa totalmente diferente. Porque tem muitos que a gente mostra, mas ainda não entendeu isso. A vontade de Deus na sua vida. Não entendeu. Então nós precisamos fazer isso. Mostrar e entender. Praticar tudo aquilo que a Bíblia nos condiz, nos fala, através do novo nascimento, buscando ser realmente, estar de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Dentro disso daí a gente já pegou o gancho e já estamos no terceiro tópico, né? A sublimidade do propósito divino na predestinação. E o primeiro aí que diz aí a excelência da salvação. Então, no primeiro subtópico, do tópico 3, que fala sobre sublimidade, predestinação, então, vou ler um trecho aqui da lição, que eu achei bastante interessante, que o pastor Douglas descreve aqui nos seus comentários. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se aos seus maus caminhos. Em Atos 17:30 podemos ver isso daí. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então nós vemos assim, o Deus ele não leva em conta o tempo que você viveu ignorante, sem o conhecimento. Mas a partir de agora, da salvação, e que você sabe que você é predestinado, quer que anuncie, a todos os homens que se arrependam, em todo lugar. Ele falou uma parte de pessoas? Não fala, uma parte de pessoas. Todos os homens. E ela é condicional, A salvação ela é condicional aquilo que você está vivendo, aquilo que você vive, se a gente observar por esse lado. Eu não sou, vamos dizer assim, eu não estou salvo para sempre. Eu não estou salvo, eu estou numa condição agora, que essa condição vai me levar à salvação, mas eu preciso manter ela. Então, isso aí a gente já leu o versículo 31, Isso. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então nós vemos aí, através de Jesus Cristo, que hoje é nosso advogado, ele será o nosso juiz e há de julgar o mundo por tudo aquilo que a pessoa fez, Então, e ele deu a certeza a todos, ele vai julgar. Vai julgar. Que o apóstolo Paulo fala, se eu creio em Cristo somente nessa vida, sou o mais miserável de todos os homens. Isso. Porque ele diz ali, a certeza
essa certeza vem porque Ele ressuscitou. Nós vemos aí que o médico Lucas, né, foi bastante enfático aí em trazer isso daí, e cabe a nós a entender isso, não é? Então, essa predestinação e salvação, então ainda continua. Portanto, não houve uma dupla predestinação, em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Nós temos aí a nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, né? Isso. Que diz que assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento. Existe uma condição, e a condição é arrependimento, e não que o Senhor escolhe. Existe uma condição, eu, Deus, e você, Jesus, vamos escolher através do Espírito Santo qual o íntimo de cada um ser bonzinho, né? Aí a gente levar para esse lado, a gente acaba caindo em alguns erros. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz também dessa forma: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Pegando esse ponto aí, ou seja, eleito segundo a presciência. Ou seja, eu escolhi a vós, porque eu sabia que cada um estaria aqui hoje, cada um estaria me escutando agora, que aquele que quisesse ter uma transformação de vida me escutaria. Com certeza. Então, através do que? Em santificação pelo Espírito Santo. É que eu tinha falado em algumas outras aulas sobre a bênção apostólica, né? Que é a graça de Cristo, ou seja, o que nós não merecemos, Cristo veio e morreu por nós, o amor, através do amor de Deus. E agora nós sabemos que nós temos salvação e temos comunhão com os outros através do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo ele faz tipo um resumo de salvação ali, quando ele fala sobre a bênção apostólica que nós temos aí como regra da nossa igreja. E a gente observa que ele traz a trindade, né? Ele traz a trindade, ele traz ali, olha, você precisa ter comunhão como a comunhão da trindade. Né? O Filho, o Pai e o Espírito Santo. Ainda ele fala assim, ó, para a obediência e aspersão do sangue de Cristo Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicados. Então é somente através da aspersão, né? Que é o sangue que nós falamos, o puro carmesim, né? Pureza, o sangue de santidade. De santidade. Que a partir do momento nós estamos intrinsecamente ligados e aceitando esse Jesus, temos agora a paz, né? Com o Senhor. E para terminar aqui, né, o nosso segundo subtópico, predestinação e amor, subtópico do tópico 3, né? Antes de Deus criar qualquer coisa no seu plano de redimir a humanidade, de definir o destino dos crentes, já estava estabelecido. Então, o destino já está estabelecido, pastor. Então, você queira ou não queira, existe um destino para aquilo. Com certeza. Se você quiser, você pode se salvar. Se você não quiser, você tem o direito de não querer. A salvação ela é condicional, né? É condicional, e nós já observamos, já falamos sobre isso, é condicional através do arrependimento. Você se arrependeu de todos os seus pecados e viveu uma vida de santidade com Cristo, é óbvio que a salvação ela vem em nome de Jesus através do sangue de Cristo. Agora, se você vive, uma vez se arrependeu e voltou aos rudimentos do que você fazia antes, né? Aí é complicado, né? É complicado. Eu aconselho a você a retornar novamente ao Senhor Jesus, ao favor imerecido, né? Porque está aí ainda está, pela misericórdia de Deus, ainda está aí, né? E venha buscar o arrependimento, confessar os seus pecados, para que você tenha uma vida, e não só aqui, né? Não só aqui, mas a vida eterna, porque o que nós vivemos aqui
vai mostrar lá a vida eterna. Vai repercutir. Vai repercutir na vida eterna. Mas isso não é uma coação, Não, né? Nós não. estamos coagindo, Não, de forma mas alguma. estamos orientando, porque o próprio Senhor Jesus não coagiu ninguém, né? Quando nós lemos lá em João, capítulo 12, versículo 32, e diz: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ou seja, atrair não é levar, ser levado. Não. Então, esse atrair no sentido de que eles olharão e verão que a solução virá de mim. A partir do momento que nós temos essa certeza que a solução vem do Senhor, nós nos entregamos completamente, né? Corpo, alma e espírito. Não é? E a proposta da salvação é justamente essa, né? Viver uma vida de santidade, viver uma vida com Cristo e herdar algo que não era merecido para a gente herdar, que é a salvação eterna, a vida eterna, né? Com Cristo ainda. O melhor de todos. Não Né? existe coisa melhor do que isso. Não existe coisa melhor do que isso. Nossa conclusão diz assim: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Por todos e cada um daqueles pecadores. Tanto é que os que se acham pecadores, não se acham pecadores, nunca vão querer esse Jesus, né? Desde a eternidade, segundo a sua presciência, em Cristo, desde antes de tudo, pelo conhecimento antecipado, já tinha um plano traçado. Pedro não fala que o Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Então ele, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade. Tem que perseverar, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo e receber aí a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas, né? Ou seja, a bênção completa do Senhor. Tudo aquilo que Ele nos prometeu, todo o propósito que Ele fez, ali naquele momento aí será concretizado todas as coisas. Isso nos mostra o quanto a graça e a misericórdia de Deus é sobre as nossas vidas e queremos que as pessoas entendam essa graça e essa misericórdia, né? Não é só para mim, né? É para toda a humanidade. Amém. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima aula.